Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de medidas de tendência central, que são a média aritmética, a mediana e a moda. Na última aula nós vimos sobre média aritmética simples e ponderada, com também intervalos de classes em tabelas de frequências. E nesse segundo módulo, hoje nós iniciamos o segundo módulo e nós trabalharemos mediana e moda. Vocês já conhecem a mediana de uma certa forma e nós também, a novidade que nós vamos trazer é calcular a mediana com intervalos de classe, em tabelas com intervalo de classe. A mediana, o termo mediana refere-se a meio. Então, dado um conjunto de informações numéricas, o valor central corresponde à mediana desse conjunto. Dessa forma, é importante que esses valores sejam colocados em ordem crescente ou decrescente, que é o que nós chamamos de rol. Devemos colocar os valores em rol, organizá-los, para depois calcularmos a mediana. E a mediana vai ser o valor central de um conjunto de números. A mediana de um grupo de dados ordenados separa a metade inferior da amostra, população ou probabilidade de distribuição da metade superior. Mais concretamente, metade da população terá valores inferiores ou iguais à mediana e metade da população terá valores superiores ou iguais à mediana. E essa mediana é o valor médio ou a média aritmética de dois valores centrais de um conjunto de números ordenados. Ordenados, quando eu falo em ordenados, eu estou falando que eles vão seguir um rol, em ordem crescente ou decrescente. Então, se nós tivermos uma quantidade de números para calcular a mediana e essa quantidade de números ela for ímpar, nós vamos usar essa relação. P é para determinar a posição, não a mediana. Então, a posição do número que vai estar no centro vai ser n mais 1 sobre 2. Esse n é o número de termos. Se for ímpar, você vai adicionar 1 e dividir por 2. Caso a sequência de números seja um número par de termos, nós vamos usar n sobre 2 para descobrir a primeira posição e a segunda posição n sobre 2 mais 1. Como assim? Vamos para o exemplo. Calcule a mediana dessa série, 9, 15, 3, 7, 6, 16, 4, 19 e 1. A primeira coisa que nós temos que fazer é organizar esses números em ordem crescente ou decrescente. Nós temos aqui 9 números, então nós temos um valor ímpar. Caso seja um valor ímpar, você vai primeiro identificar a posição da mediana. Então, n é 9, 9 mais 1, 10, dividido por 2 dá 5, ou seja, a mediana está localizada na quinta posição. Então, quem vai ser a mediana nesse caso? O número 7, que está na quinta posição. E a mediana nós indicamos pela letra ME, nesse caso é igual a 7. Bem tranquilo. No segundo exemplo, o cálculo da mediana dessa série, organizando em rol. Nós temos aqui 10 valores. Aí, a fórmula nos diz 10, que vai ser n sobre 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. E n sobre 2, 5 mais 1, 6. Ou seja, você também pode fazer direto. São 10 termos, 10 dividido por 2, 5. Então, você já sabe que é o quinto termo e o sexto termo. Nós temos dois termos centrais. 4 para cá, 4 para o outro lado. E 2 no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média desses dois aqui. Calculando a média desses dois termos centrais, não vai apagar, não. A média que nós representamos é por x. Aqui. Então, a média desses dois valores vai ser, somando e dividindo por 2, vai dar 11,5. Vai dar 11, gente. O que eu estou fazendo aqui? Vai dar 11, pessoal. É porque não vai apagar, não.
vai dar 11. Isso aqui é o que? É a média desses dois valores, que já vai ser também, essa média vai ser também a mediana, que é o ME. É a representatividade desses valores. Então, para eu saber a mediana nesse caso, eu tenho que saber a posição central. Não tem posição central, tem esses dois números pelas fórmulas que eu encontrei, que é a quinta e a sexta posição. Eu vou somar e dividir por 2, que vai dar 22, dividido por 2 dá 11. Isso eu tirei a média, e essa média já vai ser também a mediana. Não está aparente, porque a mediana ela pode ser aparente, ela pode aparecer nos dados numéricos ou não, mas também está certo dessa forma. A mediana para dados agrupados. Quando eu tiver em tabelas, como determinar essa mediana? Valores isolados, ponderados ou não agrupados. Quando estamos trabalhando com dados tabulados, ou seja, em tabelas, mas não agrupamos em classe, como no caso nós temos aqui, o cálculo da mediana é feito através de um procedimento análogo, lembrando, contudo, que agora temos frequências correspondentes a cada variável. Então, nesse caso, eu tenho a variável x aqui, 2, 4, 5, 7, 8, digamos que seja aqui notas de alunos. 2, 4, 5, 7, 8. Vocês vão encontrar alguns erros desse livro. Falta uma letra, às vezes o resultado final não está certo também. E a frequência quer dizer que 2 alunos tiraram nota 2, 5 alunos tiraram nota 4, 8 alunos tiraram nota 5 e por aí vai. Um total de 25 alunos. Aqui eu tenho a frequência acumulada. O que é essa frequência acumulada? Vocês lembram? Você vai repetir a primeira frequência e adicionar sempre com a subsequente. 2 mais 5, 7, mais 8, 15, mais 6, 21, 21 mais 4, 25. E ela sempre finaliza com o valor total. Então, nessa mediana para dados agrupados, nós vamos ter, se são 25 termos. Vamos calcular a posição. A posição vai ser, como é o número ímpar, 25 mais 1, 26, dividido por 2, 13. Então, a posição é a 13ª posição. Então, vamos aqui na frequência, 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 6, então o número é a 13ª, estava para a 20ª. Posição 13, recapitulando. Então, aqui nós temos 7. O 13 vai estar aqui dentro, então a mediana vai ser o número 5. A frequência é só para saber a posição. A posição que se encontrar o número 13, eu vou olhar para a variável e determinar a sua mediana, que é indicada pela letra ME. Então, a mediana é igual a 5. Deu para entender? Eu vejo a quantidade total 25, vejo a posição que é 13, 13ª posição. Venho aqui na frequência 7, então o 13 vai estar aqui, 7 mais 8, 15, portanto aqui está o 13 também. Então, olha para o lado da variável, então a mediana é 5. Cálculo da mediana da tabela também, aqui. Outro exemplo, cálculo da mediana da seguinte tabela, a variável, nota de alunos na avaliação de matemática, 3, 5, 6, 7, 9. A frequência é a frequência acumulada. Repete o 5 e soma sempre com o subsequente. 5 mais 4, 9, mais 6, 15, 15 mais 8, 23, 23 mais 3, 26. Então, nesse caso, nós temos um total de 26 alunos. Então, para saber a posição, 26 dividido por 2 dá 13. E o posterior é 14. 13 e 14. Onde é que vai estar o número? A posição 13, 13ª e 14ª. 9. Aqui vai estar a 13ª e a 14ª. Então, nem preciso tirar a média deles, porque vai dar próprio 6. Caso a 13ª desce aqui, a 14ª desce aqui, eu iria tirar a média, então, desses dois valores aqui. Nesse caso, a 13ª e a 14ª posição está justamente aqui nessa classe, então a média é 6.
E ainda tirou-se a média, 6 mais 6. Caso fosse a 13ª aqui, a 14ª aqui, então eu iria pegar esses dois valores e tirar a sua média. 6 mais 7, dividido por 2. Nesse caso, a média não estaria aparente na tabela, mas seria a resposta. 13 dividido por 2, 6,5. Seria a nossa mediana, caso a posição 13ª fosse nessa linha e a posição 14ª fosse nessa. Isso é o cálculo da mediana para dados numéricos ou tabela de frequência simples. Para dados agrupados como assim, quando nós tivermos assim, intervalo de classes, para calcular a mediana nós temos que seguir toda essa fórmula. Quando uma série é agrupada em classes de frequência, a mediana corresponde ao termo que divide a série em duas partes iguais. Isto é, o valor que é precedido seguido por 50% dos termos da série. Em uma distribuição de frequência, nós vamos chamar de classe mediana a classe que contém a mediana. Classe mediana é a classe que contém a mediana. Então, nós temos aqui a fórmula. Nós vamos usar para calcular a mediana quando nós estivermos em intervalo de classe. A mediana vai ser igual ao LI. Esse LI é o que? É o limite inferior da classe que contém a mediana. O limite inferior da classe que contém a mediana. Depois eu vou explicar direitinho, mostrando na tabela o que significa cada coisa. O N é o número de termos da série, que nós vamos dividir por 2 e diminuir da frequência absoluta. Vamos dividir tudo isso pela frequência total e multiplicar pela amplitude da classe mediana. Amplitude da classe mediana. Então, vamos ver o que significa cada coisa. Tenho aqui de novo a relação para a gente poder associar cada parte dela. Temos aqui esse exemplo. Calcular a mediana dos 40 alunos da Escola Estadual Esperança. Aí, isso aqui é só para dizer a classe, são 6 classes. As estaturas, calcular a mediana das estaturas desses alunos, um total de 40 alunos. As frequências, 4 alunos têm entre 150 e 154 centímetros. Aqui nós já temos a frequência acumulada. Então, vamos identificar cada característica aqui, cada detalhe da nossa fórmula. Primeiro, nós temos 40 termos. Qual vai ser o termo da mediana? Qual vai ser a posição? Então, como são números pares, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, 20 é a classe da mediana. A classe da mediana quer dizer que é a posição da mediana. Esse LI, mas isso aqui já está aí, ele já está direto na fórmula. Aqui, ó, N sobre 2. Então, quem é o limite? Esse LI que é o limite inferior da classe que contém a mediana. Qual é a classe que contém a mediana? É a terceira. Vamos ver como que eu sei que é a terceira. Se a posição é 20, eu venho aqui 4 mais 9, 13. O 20 vai estar aqui. Então, eu já identifico que é a terceira classe. Terceira classe aqui que vai estar a mediana. Então, esse limite inferior da classe que contém a mediana vai ser se o limite, se aqui essa classe aqui contém a mediana, quem é o limite inferior? É o valor exatamente anterior a ela, que é o 158. N, quem é N? N é o número de termos da série, nesse caso N é 40. A frequência acumulada. Vizinha também é a frequência acumulada da classe vizinha anterior à classe da mediana. Então, a frequência acumulada é 24, mas eu também tenho que olhar para a frequência anterior acumulada, que é 13. A amplitude aqui é o intervalo de classes de 150 a 154, de 154 a 158, então a amplitude já está visível, 4. E a frequência, que é o F, que é o que nós vamos dividir pelo total, nós temos aqui 11. Então, é bem detalhoso cada termo para você memorizar, mas com a prática isso vai fluindo aos poucos.
Então, logo a mediana nós vamos ter esse limite inferior da classe, que vai ser 158. A classe, eu encontrei que a mediana está na terceira classe, então o limite inferior é justamente o valor da classe anterior, que é 158, mais. Então, aqui nós vamos usar um parênteses, porque nós vamos multiplicar. Tanto faz fazer direto como dividir e depois multiplicar. N é 40, o número total de termos, dividido por 2, menos a frequência acumulada, que é 13, vezes 4, que é a amplitude. Isso tudo vai ser dividido por 11, por último, que nós vamos adicionar com 158. Então, repetindo 158 aqui, nós vamos ter 20, menos 13, que vai dar 7 vezes 4, 28, dividido por 11, 2,545, mais os 158, nós vamos ter 160,545. Nós podemos arredondar para a segunda casa decimal, para a primeira, depende muito da questão, quando vier com a alternativa. Então, deu para entender, pessoal? Acredito que sim. Vamos para mais exemplos, porque com a prática nós teremos a resolução mais rápida. O cálculo da mediana da seguinte distribuição. Nós temos aqui o tempo de serviço em anos, de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, até um total. Nós temos um total de 200 pessoas, a frequência está aqui, e a frequência acumulada. Neste caso, nós temos que o total, que é 200, dividido por 2, já vai dar 100. Identificamos quem é a frequência acumulada. Vamos identificar a classe mediana primeiro. O 100, ele vai estar onde? Por isso que a gente vai dividir N por 2 para identificar a classe mediana. Que vai dar 100, então aqui a classe mediana vai estar aqui na segunda classe. Então, quem é a frequência acumulada anterior? A classe que eu me refiro é toda essa. A frequência acumulada tem que ser anterior, está aqui, 42. O limite inferior da classe é 5. Também sempre é o inferior. A frequência aqui é um total de 200. Como eu disse para vocês, às vezes tem alguns erros de cálculos, viu? A frequência aqui total é 200. E a amplitude aqui foi de 5 em 5, tá aqui, amplitude. Então, vamos à substituição na fórmula. Como aqui nós identificamos que a classe mediana é 5 e 10, que foi essa que eu identifiquei. Só que eu identifico essa classe mediana para depois eu verificar a sua anterior. Gente, essa frequência aqui tá certa, eu que tô ficando doida. Vou verificar ali. Essa frequência aqui é realmente 65, porque é a frequência da classe. 65. Deixa eu ver se na anterior eu fiz certo. A frequência tá certo. 11, que é a frequência da classe. E aqui a frequência da classe é 65, tá aqui, amplitude 5, certo? A frequência é a frequência da classe, frequência acumulada anterior da classe. Então, a mediana, quem foi o limite inferior à classe? O limite inferior à classe é 5. Mais, vou fazer aqui, N menos o N sobre 2, que é 200 dividido por 2 dá 100. Menos a frequência acumulada, que é 42. Tudo isso nós vamos dividir pela frequência, que é 65. E ainda multiplicar pela amplitude, que é 5. Então, a mediana vai ser 5 mais 5.
100 menos 42 vai dar 58. Dividido para 65. É igual a 0,89 vezes 5, dá 4,46. Então, nesse caso, a mediana vai ser 9,46. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. 9,46. Essa mediana é a representatividade do tempo em serviço de um total de 200 pessoas. Essa representatividade, a mediana do tempo de serviço dessas 200 pessoas é 9,46. E umas observações sobre a mediana: ela não depende de todos os valores da série, podendo mesmo se alterar com a modificação de alguns dados, não é influenciada pelos seus valores extremos e pode ser calculada para distribuição com limites indeterminados, na maioria dos casos. Então, essa foi a nossa aula sobre mediana e vamos agora sobre moda.